Olá, voltei. Para quem não me conhece, que é quase todo mundo, eu sou Catarina de Almeida Santo, professora da UNB, pós-doutoranda da Unicamp e membro da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. No nosso último vídeo, quinta-feira passada, a gente falou da medida provisória 934, de 1º de abril, que trata, dentre outros, da flexibilidade dos dias letivos. Essa medida provisória bagunçou mais ainda o já então bagunçado meio de campo no debate da continuação do calendário letivo de 2020 por meio da educação na modalidade à distância. E aí acirrou algo que já estava muito presente na sociedade brasileira, que era essa confusão entre educação à distância, atividades domiciliares e educação domiciliar ou homeschooling. E aí vamos debater um pouco e diferenciar essas questões. Vamos começar pela educação à distância, que aparece pela primeira vez de forma mais contundente na legislação geral da educação, na Lei Diretriz e Base 96, especialmente no artigo 80, quando vai dizer que o poder público incentivará a criação e oferta de cursos na modalidade à distância, nos diferentes níveis e modalidades e na educação continuada, né? Mas a lei não pormenoriza muito essa questão, o que significa que a gente precisaria de uma lei de leis complementares. E desde então a gente teve portarias, decretos, parâmetros de qualidade para educação à distância. Em 2005 a gente teve um decreto que debateu essa questão de forma mais ampla, trazendo para o debate, inclusive, a questão da educação básica. E em 2017 é o último decreto que nós temos regulamentando o artigo 80 e revoga o decreto de 2005, né? E esse decreto vai trazer um conceito de educação à distância que também foi debatido no Conselho Nacional de Educação, que estabeleceu as diretrizes para a educação à distância, que até então era muito terra de ninguém, né? E a resolução número 1 de 2016 da Câmara de Educação Superior, de 2016 do CNE, vai trazer um conceito de educação à distância que seria a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica dos processos de ensino-aprendizagem ocorre com a utilização de tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, políticas de acesso, acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, de modo que se propicie ainda maior articulação e efetiva interação e complementariedade entre a presencialidade e a virtualidade. Já o decreto 5.057, que regulamenta o artigo 80 da Lei Diretriz e Base, né, o decreto 2017, vai colocar no parágrafo 1º que a educação à distância é considerada a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica dos processos de ensino-aprendizagem se dê por meio do uso de tecnologia de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com a política de acesso, com acompanhamento e avaliação compatível, entre outros, e que desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais de educação que estejam em lugares e tempos diversos. É importante a gente pegar o artigo 2º desse decreto, porque ele vai trazer um elemento importante para esse momento que a gente está debatendo, né? Que está dizendo que a educação básica superior poderão ser ofertadas na modalidade à distância desde que se observe as condições de acessibilidade que devem ser asseguradas nos espaços e meios utilizados. O artigo 8º desse decreto vai tratar especificamente da educação básica, né? Tanto o 8º como o 9º. E aí o artigo 8º vai dizer que compete às autoridades dos sistemas de ensino estaduais, municipais e distrital, no âmbito da unidade federativa, autorizar os cursos e o funcionamento de instituições de educação na modalidade à distância na educação, no ensino fundamental, no ensino médio, na educação de adultos, na educação profissional e na educação especial. Quando se refere ao ensino fundamental, ele remete ao parágrafo 4º do artigo 32 da Lei Diretriz e Base, né? E esse artigo vai dizer o quê? O parágrafo 4º vai dizer que o ensino fundamental é presencial
podendo ser utilizada a educação à distância como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Aí a gente pula para o artigo 9º do decreto 5.057, porque ele vai dizer o seguinte, olha, a oferta do ensino fundamental na modalidade à distância de situações emergenciais prevista no parágrafo 4º se refere a pessoas que, inciso 1, estejam impedidos por motivo de saúde de acompanhar o ensino presencial. Inciso 2, se encontrem no exterior por qualquer motivo. Inciso 3, vivam em localidades que não possuam rede regular de atendimento escolar presencial. O inciso 4º, que sejam transferidos compulsoriamente, especialmente em regiões de fronteira, que é muito comum para filhos ou dependentes de militares, né, e estejam em situação de privação de liberdade. Então, é só nesses casos que a lei direciona a questão da utilização da educação à distância no ensino fundamental, que é exceção e não a regra, né? E isso é importante porque, inclusive, tem amigas minhas que fazem parte de conselhos municipais que têm donos de escolas particulares que dizem que não é proibida a educação à distância na educação infantil porque lá não tem nenhuma proibição. A LDB não proíbe isso. Não é que a LDB não proíbe, ela não permite. Porque a LDB, ela trata essencialmente daquilo que é majoritariamente a nossa educação, que é a educação presencial, e naquilo que é possível utilizar a educação à distância, ela remete a isso. Então, você não vai encontrar a permissão de utilização da modalidade à distância para ofertar a educação infantil em nenhuma base legal desse país, ok? Então, se ela não fala nada, é porque não pode e ponto. Vamos agora para as atividades domiciliares. O que são atividades domiciliares? As atividades domiciliares são atividades que um estudante ou uma estudante que esteja matriculado num curso presencial, numa escola ou universidade, e que esteja impedido por um curto espaço de tempo de frequentar essa escola por motivos de doença infecto-contagiosa, hospitalização, a questão das gestantes, que tem uma lei lá de 69 já permitindo isso, possa dar continuidade por esse período às suas atividades educativas com o acompanhamento dos professores, dos respectivos professores e da instituição educativa. Então, essas são as atividades domiciliares previstas na lei, né? O homeschooling, ou a educação domiciliar, ela é uma modalidade educativa que existe em alguns países que faz com que os pais, sobretudo aqueles que compreendem que seus filhos são objetos seus e não sujeitos, né, reivindique para si o direito de educar os seus filhos em casa, sem que eles estejam matriculados na escola, sem interferência da escola, sem a participação de nenhuma participação das instituições escolares, a não ser para depois certificar que esses estudantes aprenderam os conteúdos das diferentes disciplinas ao final de cada ano letivo e possa emitir uma certificação para isso. A justificativa que essas pessoas utilizam para que se utilize, né, da chamada educação domiciliar, pelo menos na sua grande maioria aqui no Brasil, e os defensores da educação domiciliar são os mesmos, né? Quase sempre os mesmos, defensores dos projetos mais conservadores que essa sociedade poderia propor, eles têm justificativas sempre no sentido de dizer que, e isso eu tirei de um dos projetos, né, que tramitam no Congresso Nacional, que vai dizer assim, ó, a simples convivência, abre aspas, a simples convivência em ambiente escolar multisseriado, com a presença de crianças e adolescentes de variadas idades, por si só, ensejam preocupação e inquietude em questões relacionadas a violência, drogas, sexualidade precoce, bullying, valores culturais e religiosos, etc., dos quais, muitas vezes, notoriamente, o Estado não consegue tutelar os alunos na medida desejada pelas famílias.
Os defensores da educação domiciliar quase sempre são os mesmos que defendem projetos como escola sem partido, como militarização das escolas e por aí afora, né? Que são pessoas que entendem que debates, né, em relação à questão de orientação sexual, de gênero, de violência doméstica, de abuso sexual das crianças, de racismo, né, de genocídios da população negra, indígena, ou seja, que os problemas da sociedade brasileira, assim como a sua história, não possam ser tratados na escola. Então, Então, no caso da educação domiciliar, esses pais não querem, na sua maioria, que os seus filhos tenham contatos, né, com grupos diferentes, com esses temas que para eles não interessa que seus filhos tenham acesso. E aí o STF julgou o ano passado ações referentes a essa questão do ensino domiciliar. No geral, no pleno do STF, a compreensão foi que a educação domiciliar não é inconstitucional, embora eu tenha dúvidas sobre isso, mas que não é possível que se implemente essa modalidade educativa no Brasil sem que a gente tenha uma legislação, né, mais abrangente sobre isso, que haja um amplo debate, inclusive de acompanhamento, de fiscalização, dessas questões todas, né? Então, nós não temos uma base legal no Brasil que permita a prática da educação domiciliar. E eu lembro do parecer da ministra Rosa Weber, que inclusive dizia da importância da educação escolar como sendo a escola um espaço em que as crianças convivem com o diverso, né? Com diversas ideias, diversas concepções de mundo, né, com diversas perspectivas, com pessoas de diferentes religiões, de diferentes culturas, e que isso é fundamental na formação desse cidadão, desse sujeito que não é a propriedade dos pais, né, e que vai conviver na sociedade como um todo. As crianças e adolescentes, eles crescem e não vão ficar sob a tutela dos pais o tempo inteiro. Então, e eles precisam crescer, né? Eles e elas precisam crescer pessoas que sejam capazes de conviver com os diferentes, de respeitar as diferenças e de não perpetuar a lógica que está posta na nossa sociedade atualmente, que é uma lógica de patriarcado, de machismo, de naturalização das mais diferentes formas de violência. Então, a gente precisa criar pessoas que combatam esse tipo de coisa. Então é importante que as crianças, desde a mais tenra idade, tenha convivência com os diferentes aspectos, tenha essas questões trabalhadas das formas adequadas para cada idade, né? Mas que elas não sejam retiradas ou impedidas de participar dessas questões, porque é muito diferente. Então, a questão da educação domiciliar merece sim um vídeo específico sobre ela, sem jamais poder esgotar o debate, mas é muito importante que a gente separe essas questões. Atividades domiciliares não é a mesma coisa que educação domiciliar ou homeschooling. Educação à distância não é a mesma coisa que homeschooling, né? A gente pode, inclusive, utiliza, né, dessa lógica da educação à distância nas atividades domiciliares, né, nessas atividades complementares, ou nesse momento que a criança, o adolescente, o jovem ou o adulto esteja impedido de frequentar a escola, mas educação domiciliar não é educação à distância, né? Se trata... Educação domiciliar não, atividades domiciliares não é educação à distância. Se trata de um acompanhamento da escola de um sujeito que está frequentando a educação presencial e que não pode frequentar por um período curto de tempo porque está impedido, né? E a gente já falou aqui dessas questões como um todo. Qualquer questão, dúvida, vocês podem deixar nos comentários que a gente tenta responder e debatendo, ok? E vamos que a gente vai construindo. Obrigada por ter chegado até o final desse vídeo, que ficou um pouquinho longo.